Nunca houve amanhecer em Valduran. Os sinos da capela tocaram pela última vez no solstício de inverno, quando o padre Enoque foi encontrado crucificado, de cabeça para baixo, com as tripas amarradas nos sinos e o coração mordido, como se um animal faminto tivesse roído o músculo vivo. Desde então, a vila mergulhou numa noite perpétua, sufocada por uma névoa espessa e vermelha que parecia feita de sangue evaporado. Dizem que essa névoa não encobre o mundo, ela o revela. Ela mostra o que está escondido por trás da carne, do tempo, da razão. E dentro dela, algo se move. Algo antigo, faminto e preso à terra por uma maldição esquecida, rasgada dos livros sagrados. Nesta vila, cada casa guarda um cadáver, e cada cadáver um segredo. E mesmo os vivos já não respiram, apenas esperam. Esperam pela próxima batida na porta. Esperam pelo som dos ossos quebrando. Esperam por Malverin, o vampiro que amaldiçoou o sangue dos homens. E ele está acordado. A casa de Aedric, o ferreiro, foi a primeira a sangrar. Sua esposa, Lyra, foi encontrada pendurada de cabeça para baixo, com o couro cabeludo arrancado e a pele do rosto esticada e pregada na parede como uma tapeçaria grotesca. O filho deles, um menino de 8 anos, jazia dentro do forno, com os ossos carbonizados e os olhos ainda abertos, secos, mas fixos como se vissem algo que ainda estivesse ali. Aedric não chorou, não gritou. Apenas caminhou até o corpo da esposa, tocou os lábios de carne viva com os dedos enegrecidos de ferrugem e disse: "A escuridão voltou." Ele sabia. Todos sabiam. Valdren havia quebrado o selo sagrado. Um mês antes, em segredo, os anciãos desenterraram o túmulo de Malverin, um vampiro ancestral enterrado sob a Capela do Sangue, selado por feitiços de ferro e ossos. O que tiraram de lá não foi ouro. Foi um coração negro, palpitante, ainda vivo. E agora, batendo em algum lugar dentro da névoa. O segundo ataque veio com um som que ninguém ousava nomear. Uma espécie de lamento misturado ao ranger de madeira velha, como se o próprio mundo estivesse chorando. A neblina invadiu a casa de Geralt, o padeiro, pela lareira. Subiu pelas frestas do chão e, quando sua esposa acendeu a vela, viu algo rastejando no teto. Uma figura pálida, com olhos costurados, dedos longos demais, a boca cheia de presas mal formadas, como ossos de galinha enfiados nas gengivas. A criatura caiu sobre ela sem emitir som algum. Mastigou seu rosto como se estivesse comendo pão amanhecido. Geralt correu, mas tropeçou nos corpos de seus 3 filhos, todos decapitados, os pescoços cuspindo vapor como chaleiras. Tentou fugir pela porta, mas os pregos haviam se transformado em dentes. A casa havia virado uma armadilha viva. E enquanto o monstro o rasgava do ventre ao queixo, ouviu sussurros em um idioma que corroía a mente. A maldição era uma língua, e ela estava falando. Aedric, devastado e encharcado de sangue até a cintura, seguiu o único rastro que fazia sentido, o som do ferro antigo. Ele voltou à Capela do Sangue, agora desfigurada, com vitrais rachados e santos decapitados. No altar onde antes rezavam pelo fim das pragas, havia agora um círculo feito de ossos infantis com o coração negro pulsando no centro, envolto por raízes podres e vermes brancos que cantavam em uníssono. Cada batida fazia as paredes tremerem. Aedric ouviu vozes, algumas familiares, outras animalescas. Era o sangue da vila chamando de volta seu criador. De dentro das catacumbas, algo começou a subir. Garras, ossos, uma coroa feita de crânios e um rosto que não parecia humano. Malverin, vivo, desperto, sorrindo. Mas não com alegria, com fome. Uma fome antiga, cruel, incontrolável. E Aedric entendeu. Não se tratava de matar um monstro.
Tratava-se de impedir que ele lembrasse quem já foi homem. Naquela noite, a vila inteira se calou. Não se ouvia nem choro, nem preces, nem passos. Apenas o som constante de carne sendo dilacerada. Os poucos sobreviventes se esconderam em porões e alguns chegaram a pregar as bocas dos próprios filhos para que não fizessem barulho. Mas nada disso funcionou. Malverin não precisava ouvir, ele sentia o sangue. Cada gota, cada veia pulsando de medo. Ele caminhava pela vila como um rei de carne viva, arrastando correntes cheias de crânios que sussurravam os pecados dos moradores. Cada casa por onde ele passava se abria sozinha, como se implorasse para ser violada. E em cada lar, um massacre. Corpos partidos ao meio, ossos usados como instrumento de tortura, línguas arrancadas e costuradas em véus fúnebres. Era um culto ao horror, um ritual de retorno, pois Malverin não queria apenas matar, queria transformar. Aedric não fugiu. Cravou os pés no chão frio da capela e encarou o horror com olhos abertos. Malverin caminhava em sua direção com a postura de um rei e a fome de uma praga. Seu corpo era uma colagem de eras, parte humana, parte podre, parte divina. Ossos expostos pulsavam sobre a pele rachada como serpentes. Seus olhos, negros, mas inflamados de poder antigo, viam além da carne. Você não é o primeiro a me despertar, ferreiro, sussurrou, com uma voz que parecia 1000 sussurros ao mesmo tempo. Mas será o último a esquecer. Com um gesto lento, Malverin estendeu a mão e o altar explodiu em chamas negras. As chamas não queimavam, apodreciam. Os vermes do chão começaram a subir pelas paredes e os nomes dos mortos surgiam gravados nas pedras, como se o próprio templo se lembrasse de cada alma violada. Aedric sacou seu martelo de ferro e o segurou com as 2 mãos. Não para lutar, mas para morrer em pé. Do lado de fora, os aldeões restantes se reuniram no centro da vila. Mas não por esperança, por desespero. Alguns arrancavam os próprios olhos com pregos. Outros se banhavam em óleo fervente tentando purificar o sangue. Uma mulher grávida se jogou de um telhado, acreditando que seu filho nasceria amaldiçoado. E nasceu. No chão, rachado ao meio, ainda respirando. A loucura se espalhava como febre. Uma criança cravou estacas de madeira no peito dos próprios pais, gritando que eles não eram mais gente. Não estavam errados. Os primeiros transformados já haviam surgido. Vampiros deformados, crias abortadas do ventre da maldição com bocas onde antes haviam olhos e gemidos que soavam como rezas ao contrário. Eles não falavam, não pensavam, apenas mastigavam. Ossos, tendões, carne mole. Um deles devorou uma idosa deitada em uma cama, começando pelos pés, subindo lentamente, deixando o rosto por último, para que ela sentisse tudo. Dentro da capela, Aedric foi lançado contra a parede como um trapo, mas ainda respirava. Malverin não o matava. Queria que ele visse, queria um último sacerdote da dor. Ferreiro, você moldava o ferro para homens, disse a criatura aproximando-se lentamente. Agora moldará carne para monstros. E com um gesto arrancou as unhas de Aedric uma por uma, fazendo-as flutuar no ar como pétalas negras. Cada uma penetrou no próprio peito do homem, esculpindo símbolos antigos que queimavam com um fogo invisível. Aedric gritou até a garganta rasgar, mas sua boca não sangrou, vomitou vermes. O chão se abriu, revelando uma cripta enterrada sobre o altar, onde centenas de corpos apodreciam lado a lado, com expressões de êxtase e horror misturados. Malverin apontou para eles. Forge para mim um novo império. Um exército de mortos conscientes. E o ferreiro desabou.
o martelo ainda em sua mão, o juízo já em pedaços. A Edric acordou dias depois, ou talvez horas. O tempo não existia mais em Valdren. Em sua oficina, agora transformada em um calabouço de carne, ele moldava corpos com o mesmo cuidado que antes dava às espadas. Mas os materiais eram diferentes. Costurava torsos com nervos de animais, fundia ossos em formas ritualísticas, martelava crânios para abrir espaço para novos olhos retirados de cadáveres ainda mornos. Cada criatura que nascia de suas mãos não era apenas um vampiro, era uma lembrança viva da dor de Valdren. Os horrores que criou choravam, gemiam, pediam para morrer, mas Malverin os alimentava com sangue, colhido de poços abertos sob as casas. Sangue envelhecido, fermentado em ódio e desespero. A Edric já não chorava, não sonhava, mas a cada martelada, uma parte dele gritava, enterrada no fundo da alma, acorrentada junto com tudo que um dia foi humano. E então veio a última noite. O céu se abriu em fendas vermelhas como se sangrasse estrelas. As criaturas marcharam. A Edric, liderando o cortejo fúnebre de aberrações, arrastava uma carruagem feita de costelas humanas. No topo dela, Malverin erguia os braços, chamando todos os mortos de volta à terra dos vivos. Mas algo que ele não previa aconteceu. O coração negro começou a apodrecer. Rachaduras se abriram em sua superfície pulsante. Do interior não saiu luz, mas trevas ainda mais densas. A Edric olhou para Malverin e finalmente falou: "Você quer reinar sobre os mortos, mas esqueceu que nós sempre fomos mais do que carne. Somos dor, somos culpa, somos fome que nunca passa." E com sua última força, mergulhou o martelo incandescente no próprio peito, rasgando os símbolos que o ligavam à maldição. O sangue jorrou como lava. As criaturas gritaram e Malverin, pela primeira vez, temeu. A explosão não foi de fogo, foi de silêncio. Um silêncio tão absoluto que os ossos se partiram por dentro. Malverin se dissolveu em fragmentos de sombra, cada um chorando em uma língua esquecida. As criaturas colapsaram, apodrecendo em segundos, até virarem poeira. A Edric, ajoelhado, com o peito aberto, viu a neblina recuar pela primeira vez. O céu voltou a ser negro. Não havia sol. Nunca haveria, mas o coração havia parado. E a vila, mesmo morta, podia enfim descansar. Entre as ruínas, os sinos da capela tocaram uma última vez. Não havia ninguém para ouvi-los, exceto você, que agora conhece a história de Valdren. Mas cuidado, há quem diga que Malverin não morre, apenas muda de corpo. E se você ouvir batidas na porta no meio da noite, não abra, nem respire. Ele pode ter escolhido você como próximo ferreiro.